Ora viva, minhas amigas e meus amigos, eu sou Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui ao nosso canal e à nossa página Só para Esclarecer. Bem, para vocês que estão aqui pela primeira vez, vos convido, se você segue já a página, vai também se inscrever no canal do YouTube com o mesmo nome, Só para Esclarecer. Depois eu vou colocar o link do canal. E para você que está assistindo a partir do YouTube, coloque um like na página, porque eu também vou deixar o link da página na descrição do vídeo no YouTube. Hoje vou falar sobre um assunto de extrema importância. Vou falar sobre a Bíblia, o livro dos livros. Vou falar sobre bibliologia. Eu já partilhei este assunto com os membros do meu grupo de mentoria e, no entanto, falei que ia fazer um resumo hoje aqui neste live. Primeiramente, o que eu devo fazer é explicar o que vem a ser bibliologia, né? Explicar o que vem a ser bibliologia. Bem, a bibliologia é uma área da teologia. A bibliologia é a área da teologia que fala sobre a Bíblia Sagrada, como ela surgiu e como ela chegou até nós. Normalmente é a cadeira que vem para inaugurar o curso teológico, para dar abertura ao curso de teologia. E o que vem a ser então a teologia? Eu havia assistido um vídeo no YouTube, na altura ainda estava em Angola, de um brasileiro que dizia: onde é que já se viu? A palavra teologia significa Theos, Deus, mais logos, tudo. Estudar Deus. Onde é que já se viu estudar Deus? E, infelizmente, muitas pessoas aderem a essas teorias. Dizem, mas a letra mata e o espírito vivifica. Querem com isso entender ou dizer que uma vida de estudo sistemático da palavra de Deus mata a tua espiritualidade. Somente uma vida de oração e jejum é que vai te dar vida. Mas já aí, só essa teoria já é uma demonstração clara de que as pessoas estão distorcendo a palavra de Deus. É aquilo que Paulo queria dizer. Quando Paulo falou sobre a letra mata e o espírito vivifica, ele não estava falando sobre estudar e sobre orar. Não estava falando sobre isso. Mas é um outro assunto para deixar para lá. Bem, então o que vem a ser a teologia? A teologia é a ciência da religião. Como já falei aqui, a palavra teologia, theos, do grego Deus, logos, razão, palavra, estudo. Ou seja, a teologia de facto estuda Deus. Mas como é que a teologia estuda Deus? A teologia estuda a Deus através da revelação que o próprio Deus fez de si mesmo. E no meu livro, Jesus, o Grande Professor de Teologia, eu tenho ele aí, já introduzi falando isso. Dizendo que a teologia não estuda Deus como, por exemplo, um químico estuda a química no laboratório. Deus é infinito, nós somos finitos. Deus é imortal, nós somos mortais. E nós estudamos a Deus a partir da revelação que Ele fez de si mesmo. Coisas reveladas são para os homens, mas as coisas ocultas são para Deus. Teologia não é estudar o que Deus não revelou para ir procurar entender ou saber. Teologia é o estudo daquilo que foi revelado. Estou a fazer essa introdução porque é importante esclarecer por causa de pessoas que hoje em Angola ainda estão com muita dúvida sobre o que vem a ser então teologia. Em certo sentido, todos nós somos teólogos, porque teologia é falar sobre Deus. Quem fala sobre Deus é o teologar, é um teólogo. Mas a teologia não apaga o fogo em você. Ela extingue o falso fogo e te ajuda a ser um cristão com mente e coração. Ou seja, alguém que ama a Deus, mas alguém que tem uma fé racional, como está escrito na Bíblia. Bem, entendendo então o que é a teologia, que a teologia é o estudo
da palavra de Deus, o estudo de Deus a partir da própria palavra de Deus. Falei aqui que a primeira coisa que nós devemos saber é a bibliologia, o que veio a ser então a bibliologia. A bibliologia é a área da teologia. A bibliologia é a área da teologia que estuda a Bíblia. Por exemplo, as pessoas, eu uma vez fiz um post no Facebook dizendo o seguinte: as pessoas que falam mal da teologia deviam ter vergonha de usar a Bíblia. Porque a própria palavra Bíblia, aqui já começo a entrar no assunto, a própria palavra Bíblia, você tem apenas na capa deste livro. Dentro deste livro não está escrito assim, Gênesis 1. O nome desse livro é Bíblia. Não. Você só encontra na capa. Você não encontra dentro deste livro dizer que ele é Bíblia. Então, o termo Bíblia é um termo teológico, não um termo bíblico. Quando você diz também Mateus capítulo 20, versículo X, você vai falar versículos e capítulos, isso é teologia, porque os autores que escreveram nos manuscritos originais não dividiram em capítulos e versículos. Então, existem muitas coisas que é preciso sentar para aprender, para amanhã você se levantar para ensinar. O mal dos nossos dias é que as pessoas querem se levantar para ensinar sem antes terem sentado para aprender. Então, etimologicamente falando, o termo Bíblia vem do grego biblion, que significa livro. Mas como a Bíblia não é apenas um único livro, ou seja, é um livro que contém dentro dela outros diversos livros, daí outro termo grego que é biblos, uma biblioteca. Fica tirar o véu. Aqui tem um véu aqui. Nós agora chamamos cortina. Aqui no Brasil também é cortina. Vocês não conseguem ver o que está atrás da cortina porque há um véu. Então quando você ouve falar, Deus revelou, ou seja, tirou o véu. Revelar significa fazer saber aquilo que outrora ninguém sabia. Por exemplo, para saber que Deus criou o mundo, haja luz, houve um homem chamado Adão, chamada Eva, Satanás, tentou. Tudo isso estava oculto ao conhecimento dos homens. Deus revelou, como a Bíblia diz, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. São as coisas que Deus tem preparado para aquele que os ama. E Deus não o revelou pelo seu Espírito. Muitos pregadores que ignoram teologia, olham para essa passagem e vão dizer, olha, Deus preparou muitas coisas no paraíso, no céu. Embora Deus tenha preparado, mas esse texto não está a dizer isso. Esse texto, o contexto desse texto vai te dizer, não está a se referir sobre o que Deus vai mostrar, mas está a dizer, as coisas que Deus preparou para aquele que os ama, Ele já revelou, mas Deus não o revelou pelo seu Espírito. Ou seja, é através do Espírito Santo que nós ficamos a saber aquilo que nós sabemos. Porque o Paulo ainda vai dizer, quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele habita? Ou seja, um exemplo, vou dar agora, vou calar. Alguém de vocês pode dizer o que é que eu estou a pensar agora? Ninguém, só eu sei. Então Paulo vai dizer, ninguém sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está dentro dele. Eu que sei, o que é que eu estou a pensar? Ele diz, assim ninguém também sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra até a profundeza de Deus. E esse mesmo Espírito que penetra até a profundeza de Deus é que nos revelou aquilo que ninguém sabia. Vê como é maravilhoso compreender as Sagradas Escrituras. Então, minhas amigas e meus amigos, a bibliologia é essa área que estuda a Bíblia. E quando nós falamos da Bíblia, é importante você saber que nós falamos da Bíblia como a palavra de Deus e da Bíblia como livro. E a própria Bíblia em si é uma revelação do próprio Deus, ou seja, Deus revelou-se na Bíblia. Você sabia que o cristianismo é chamado de a religião do livro? Você sabia disso? Você já ouviu falar disso? Se nunca ouviu, fica a ouvir agora. O cristianismo é chamado e conhecido como sendo a religião do livro. Todo cristão ou todo crente que não gosta de ler está em pecado. Está doente espiritualmente. Precisa se rever.
Até no Brasil tem pessoas que falam, pastor, eu não gosto de ler, não consigo ler. Quando eu tento ler, pai, eu sono, preguiça. Nem a Bíblia consigo ler. Doença. Doença eu vos mostro por quê. Você vai encontrar inúmeras passagens, que eu não vou citar aqui hoje, mas você vai encontrar inúmeras passagens de Deus a apelar às pessoas para lerem a Bíblia. Deus falou a Josué, não retires os teus olhos desse livro e nem aparta a tua boca de falar as coisas que estão nele escrito. Assim como fui com Moisés, serei contigo, mas medita nele de dia e de noite. Tenha cuidado para cumprir o que está nele, porque assim farás prosperar o teu caminho. A prosperidade do cristão está no segredo da obediência da palavra de Deus, e não nas técnicas de coaching ou de marketing. O segredo da prosperidade está aí. Deus revelou-se na Bíblia. Deus revelou-se nas Sagradas Escrituras. Deus é o Deus que se revela. Ninguém saberia nada sobre Deus se o próprio Deus não tomasse a iniciativa de se revelar. Ninguém ia saber que existe um Deus, que existe um Deus Todo-Poderoso. Deus decidiu revelar-se ao homem por iniciativa própria. Essa revelação de Deus, nós podemos chamar de 2 pontos. A revelação natural, ou seja, Deus revelou-se através da natureza, através da sua própria criação. O Salmo 119 vai dizer, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Romanos 1, Paulo também vai dizer que as coisas invisíveis, bem como o poder eterno de Deus, podem ser claramente percebidas através das coisas que são criadas. Por isso são eles inexcusáveis ou indesculpáveis. Ou seja, que o homem, embora tenha caído em pecado, esteja no pecado, através da observação da natureza, através da observação do que Deus criou, quando você para e aprecia a beleza do mar, das nuvens, do céu, da terra, mesmo quando viaja, irmão, quando você viaja, quando a primeira vez subir no avião, o avião entra lá na nuvem. É preciso ter coração duro para você não glorificar Deus. Quem já subiu no avião sabe o que eu estou a falar. O avião sobe, entra na nuvem, e a nuvem, estás a ver, do céu para a terra, do jeito que você vê a terra, depois a terra desaparece. E o chão passa a ser a nuvem, quer dizer, o avião entra mais lá. E você fala, não, Deus é grande. Puxa vida, Deus é poderoso. É através da observação das coisas criadas que nós podemos compreender o quão poderoso é o nosso Deus. Isso nós chamamos de revelação natural. Por causa do pecado, e a Bíblia vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Aí Deus, para facilitar o homem, além da revelação através da sua criação ou através da natureza, Deus teve uma outra revelação que nós chamamos de revelação especial. Você anota isso, revelação natural, revelação especial. A revelação especial é Deus revelou-se através da sua palavra. Foi dupla essa revelação. Através da palavra escrita, como eu disse, Deus revelou-se através de um livro. E através da palavra encarnada, que é Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Se você quer saber como é Deus, olha para Jesus. Bom, misericordioso, compassivo, curava, alimentava, abençoava. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Então Deus revelou-se, não só de forma natural, mas também de forma especial. Especial através da Bíblia e através de Cristo. O autor aos Hebreus já abre a sua epístola dizendo o seguinte: tendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras, sabe, Deus falou com os pais, ele está falando da geração passada dos judeus, de muitas maneiras, e pelos profetas. Desde o último dia nos falou pelo próprio Filho. Vimos a sua glória, já pulei para João, como a glória do unigênito Filho de Deus. Então, eu disse que a Bíblia pode ser estudada primeiro como a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus apenas. As pessoas dizem, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus.
Tendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras, pelos profetas, dessa vez falou pelo Filho. E para escrever a Bíblia, como eu disse, Deus revelou. Já falei o que é revelar. Além de Deus revelar, Deus inspirou. O que é inspiração? Inspiração é a capacidade sobrenatural que os homens tiveram da parte de Deus para escreverem aquilo que Deus revelou e o que eles observaram. Ou seja, na Bíblia não tem nada que Deus não quisesse que tivesse ou que não tivesse. E na Bíblia não faltou entrar nada que Deus queria que entrasse ou que tivesse. Então a Bíblia é a mensagem que Deus quis transmitir para a humanidade. A Bíblia não é um livro de ciência, embora a ciência muitas vezes comprova aquilo que a Bíblia vai dizer, ou que a Bíblia diz, ou já disse, o que a Bíblia diz, ou já disse. Mas a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia não é um livro filosófico, a Bíblia não é um livro para dar resposta a todas as indagações e todas as perguntas que você quiser fazer. A Bíblia é uma carta do Deus amoroso, onde Ele expressa a sua vontade de salvar o homem que se havia perdido. E essa Bíblia, como livro, é importante vos dizer aqui que os livros, a Bíblia, nós não recebemos a Bíblia assim, do jeito que ela já está hoje. Vocês têm que saber que os livros antigos eram escritos ou eram feitos de papiros. Papiros eram plantas aquáticas que cresciam junto aos rios. Serviam para fazer material para escrita, como pena. É da palavra papiro, onde vem a palavra papel, que nós temos na língua portuguesa papel. Mas naquele período ainda o papel não havia sido inventado pelos chineses. Você sabe que os chineses inventaram o papel. Então, a Bíblia, como eu já disse aqui, é o livro onde Deus se revelou. E Deus inspirou os santos profetas e apóstolos para registrarem aquilo que Ele revelou. Então é importante aqui você diferenciar revelação de inspiração. Revelação é o facto, é o ato de Deus fazer saber aquilo que os homens não sabiam. Inspiração, Deus inspirou. Perdão, Deus expirou. Porque nós falamos assim, inspirar para dentro. Inspirar, expirar. Ou seja, a inspiração é o sopro divino sobre os apóstolos e profetas para registrar aquilo que Deus queria que entrasse na Bíblia. E nós temos também a iluminação. Revelação, inspiração, iluminação. A iluminação acontece na mente do crente. Porque o Espírito Santo é o nosso sumo professor. Jesus disse que Ele vos ensinará tudo quanto eu tenho dito. Ele vos fará saber toda a verdade, vos guiará na verdade. Nunca aconteceu contigo você ler a Bíblia, ou você lendo a Bíblia, e a tua mente você começa a entender coisas que você não entendia, mesmo passagens que já passou muitas vezes. Esse é um trabalho do Espírito Santo. Chama-se iluminação. Há pregadores que dizem, irmão, estava a ler a passagem X, Deus me revelou. Não, Deus não te revelou. Deus já está tudo revelado na Bíblia. Deus te iluminou. Revelação é o ato de Deus tornar conhecido aquilo que é desconhecido. Inspiração é o ato de Deus capacitar os homens a registrar aquilo que Ele queria que entrasse na Bíblia. Iluminação é o ato do Espírito Santo na mente do leitor, na mente do crente, que vai compreender as Sagradas Escrituras. É como Martinho Lutero. A história diz que ele estava lendo Romanos e teve uma iluminação sobre aquele texto, pela fé, somos justificados pela fé. Então isso deu-lhe uma revolução interna. Ele foi iluminado, compreendeu que todo o esforço humano que estava a ser feito para a salvação era inútil e vão. Vocês entenderam isso? Então é praticamente isso que eu estou aqui a tentar passar para vocês. E essa Bíblia que nós temos hoje, que eu falei que eram feitos em pergaminho, papiros e também pergaminhos. Papiros eram plantas de animais, pergaminhos eram peles de cordeiro. Os dois materiais serviam para a escrita. E Paulo, quando estava preso em Roma, ele pediu que é para levarem os pergaminhos dele. Paulo, mesmo preso, queria ler. Por isso é que eu disse, um cristão que não gosta de ler está doente.
próprio Deus manda muitas vezes lermos a sua palavra. Deus, se quisesse, ele ditava assim a Moisés, decora, eu sou o Senhor vosso Deus que o tirou da terra do Egito. Não, Deus escreveu e Deus mandou escrever. Porque Deus quer que os seus filhos leiam essa sua carta maravilhosa. E essa Bíblia, que é esse livro maravilhoso, como eu disse, foi escrita em 3 línguas e em 3 linguagens. 3 línguas. Vocês podem comentar as palavras-chave que vocês ouvirem da minha boca, vocês ouvirem. A Bíblia foi escrita em 3 línguas e em 3 linguagens. A língua são os idiomas pelo qual a Bíblia foi escrita. Linguagem é a forma gramatical com que os textos foram registrados. Exemplo das línguas. A Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, alguns livros em aramaico e o Novo Testamento em grego. O hebraico era a língua oficial dos judeus, dos israelitas. Até o momento que eles foram levados no cativeiro babilônico, nas 3 deportações. Você vai ler Daniel 1, vai ver que Nabucodonosor tensionou ensiná-los na língua dos caldeus, que é o aramaico. Como eles ficaram 70 anos lá, a geração que entrou não é a geração que saiu. O povo de Deus entrou falando o hebraico e saiu falando o aramaico. Jesus, Pedro, todos falavam aramaico. Mas quando eles saem, depois houve o período do Império Grego. O Império Grego fez aquilo que nós chamamos de helenismo, helenizou o mundo. A helenização é a influência que a cultura grega teve sobre todos os povos que a Grécia conquistou. Então a Grécia fez com que todo mundo naquela altura, todo mundo conhecido daquela altura, falasse o grego. Por isso a Bíblia foi escrita em grego. Alguém me mandou uma mensagem aí, mas essa mensagem não vou falar, vou postar ou hoje ou amanhã ou segunda sobre isso. Então, a Bíblia foi escrita em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. E a Bíblia também foi escrita em 3 linguagens. Linguagem literal, linguagem figurativa e linguagem alegórica. Linguagem literal é todo aquele texto que nós entendemos conforme lemos. Jesus disse ao paralítico, levanta e anda. E ele levantou literalmente e andou. O texto aí é literal. Quando Jesus disse na cruz, tenho sede, é literal, ele tinha mesmo sede para beber água. Mas quando ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba, não é literal não. Quando ele disse, eu sou o pão da vida, se alguém tem fome, não é literal não. Quando Jesus disse, quem não comer minha carne e não beber meu sangue não é digno de mim, 70 discípulos abandonaram, porque entenderam literalmente que ele está a dizer canibalismo para comerem sua carne. Então a Bíblia foi escrita em 3 linguagens. Linguagem literal, os textos que entendem-se conforme se lê. Linguagem figurativa, que são as parábolas, que são as metáforas, as figuras de linguagem. Eu sou a figueira, Jesus não é figueira, e eu não sou tronco, mas figurativamente ele é. Jesus, quando disse eu sou a água, ele não é água literal, de beber, mas ele está a dizer que eu sou como a água que sacia a vossa sede física, eu sacio a sede da vossa alma. E nós temos linguagens alegóricas ou simbólicas. Daniel e Apocalipse são 2 grandes exemplos disso, de livros que levam muita simbologia. Uma parte de Ezequiel também. Por exemplo, quando diz a besta que saiu do mar. Besta está a falar sobre alguém. Mar, depois o anjo vai explicar, olha, as muitas águas que viste são povos. Então a linguagem aí é uma linguagem alegórica. E a Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia, está dividida em 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento. O nosso Antigo Testamento, é claro que é praticamente a Bíblia dos judeus. É praticamente
a Bíblia dos judeus. A Bíblia, o Antigo Testamento, tinham 3 divisões para os judeus e Jesus falou disso. Quando disse, nunca leste o que está escrito, ou o que está escrito sobre mim, falou a Torá, ou a lei, os profetas e os escritos. Está assim na Bíblia. Lei, profetas e escritos são as 3 divisões que os judeus usavam para se referir à Bíblia. Lei é a Torá. Torá nós chamamos de Pentateuco. A palavra penta significa 5. Teucos significa livro. Pentateucos significa os 5 livros. Então os judeus falavam em hebraico Torá, Neviim e Ketuvim. Uns dizem Torá, Neviim, Ketubim. Ou seja, a lei, profetas, escritos. Resumindo o quê? Resumindo os livros escritos por Moisés, os livros proféticos e os escritos são os salmos, outros livros
sobre a estrutura da Bíblia. Já falei aqui que a Bíblia está organizada em história, poesia, profecia. Lei, história, poesia e profecia. Por exemplo, alguém vai perguntar aqui, cita-me livros da lei ou do Pentateuco. Você vai citar Gênesis, Levítico, cita livro histórico. Você vai dizer Josué, Esther, tal. Cita-me aí um livro poético. Salmo. Um livro profético, Ezequiel, Daniel. Agora, é importante dizer que quando nós falamos poesia ou livro poético, você não pode entender logo o que estamos a dizer dos poemas que nós temos hoje de fantasia. Não são chamados livros poéticos por serem livros de fantasias e imaginações como poemas de hoje em dia. Mas é poético por causa da forma literária, literal como ela foi escrita. Agora, profecia também. Nós falamos que temos profetas maiores e profetas menores. Isso de dividir profetas chamados profetas maiores e menores é divisão do cristianismo. Isso não é divisão do judaísmo. E quando nós falamos profetas maiores e profetas menores, não estamos a dizer que o termo maior está relacionado a maior intimidade com Deus, ou maior unção, ou maior nível espiritual, como as pessoas hoje dizem. Não, tem a ver com o período em que o ministério se desenvolveu. Quer dizer que os indivíduos são chamados de profetas maiores, tiveram um ministério mais longo. Os profetas menores tiveram um ministério menos longo ou mais curto. E você vê os livros, os profetas maiores têm 40, 50 capítulos. Os profetas menores, 1, 2, 3 capítulos. Então, maior e menor não tem nada a ver com o grau de intimidade com Deus, não tem nada a ver com dimensão espiritual. E depois também temos a divisão por assunto no Novo Testamento, que é Evangelhos, História. Qual é o livro de História do Novo Testamento? Atos. Evangelho, História, Epístolas e Profecia. Qual é o livro profético do Novo Testamento? Apocalipse. Qual é o livro... Quais são as epístolas? Convencionou-se chamar as epístolas de carta, mas epístola não é carta. Epístola... Estão a ver o cavalo? O cavalo não tem aquele negócio que a pessoa coloca no cavalo e monta. Então, naquele negócio tem um lugar onde eles metiam as cartas. Aquele lugar que chama-se epístola, onde metava a carta para levar. Mas, com o tempo, o próprio nome epístola foi sendo dado às próprias cartas. O termo epístola foi sendo dado às próprias cartas. E depois temos, então, profecia. Essa Bíblia que nós temos tem um autor, o autor da Bíblia é Deus. O tema da Bíblia é Jesus Cristo. E o grande intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Jesus é o tema da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre Jesus. Quando Deus falou que vai nascer um homem tal, que vai pisar a cabeça da serpente, é referência a Jesus. Em Êxodo, quando Deus disse, mata o animal, coloca o sangue, é referência ao cordeiro que havia de ser morto lá no futuro. Quando Deus separou o Levítico, o sacerdote, é referência ao nosso grande sumo sacerdote. Depois, quando Moisés disse, em Deuteronômio, que Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, é referência a Jesus. Quando Davi diz, o meu Senhor é meu pastor, disse o Senhor ao meu Senhor, assim também, referência a Jesus. Por isso Jesus certa vez falou para os judeus, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e é de mim que elas testificam. Muitos pensam que Jesus está dizendo assim, estudem a Bíblia ou a Escritura para ter vida eterna. Não. Jesus estava dizendo assim, vocês examinam, vocês têm examinado, examinais no presente. Não examinai. Examinais, terceira pessoa do plural, do presente, do indicativo. Examinais as Escrituras, porque vocês cuidam ou sabem que estudando as Escrituras vão ter a vida eterna. E é de mim que elas testificam. Em outras palavras, se você vai para a Bíblia e não consegue ver Jesus, então você ainda falhou o alvo, ainda não acertou o alvo. Porque elas testificam de Jesus. Lembra quando Jesus ressuscitou e os discípulos de Maús estavam a caminhar todos tristes. Jesus apareceu no meio deles e disse, por que estão tristes?
Eles disseram, tu és novo por acaso que não sabe o que aconteceu em Jerusalém, de um grande profeta chamado Jesus de Nazaré, que foi morto, disse que ia ressuscitar, até hoje, terceiro dia, não ressuscitou. Sem saberem que aquele de quem ele falava estava com eles. E Jesus disse uma palavra que me chamou a atenção assim, nécios e tardos de coração, para compreender tudo o que estava escrito, que era necessário o Messias passar. Eles liam, mas não entendiam. Não entendiam o que o Messias aqui está. E olha que eles tinham grupos de exegéticos, tinha exegese. Eles tinham escolas diferentes de interpretação bíblica. A escola, por exemplo, farisaica ou do farisaísmo era diferente dos saduceus. Mas eles falharam, porque não conseguiam ver Cristo nas Escrituras. E Cristo é o assunto das Escrituras. A Bíblia só fala de uma pessoa, Jesus. Tudo o que aconteceu do Antigo e Novo Testamento é preparação para a vinda desse Jesus. O Antigo Testamento é preparação. Quando Deus fala, cria o tabernáculo, Moisés, faz isso, faz isso, faz isso. Está a preparar a mente para algo que vai acontecer. Porque o que aconteceu na terra, agora a Bíblia vai dizer aos Hebreus, que é semelhante a um tabernáculo celestial que Cristo entrou. Para entender as coisas espirituais que Cristo falou, se vos falo das coisas terrestres, não compreendem, como compreenderei se vos falar das celestiais? Vê fumo. Eu ouvi falar que o nome de uma coisa que está no céu. Você não vai entender, não vai imaginar só o que é, porque você nunca ouviu falar. E ainda estamos a estudar. E o João falou assim, eis que tudo isso são apenas orla do seu manto. Quer dizer que tudo isso que estamos a estudar é apenas orla. Olha essa pontinha do manto. Porque quem conheceu o caminho do Senhor? E ele disse, assim como os céus são mais altos que a terra, são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, são o meu pensamento mais alto que os vossos pensamentos. Antes de você pensar, antes do próprio diabo te pensar uma armadilha que ele vai fazer, você não vai ver, você sonha. Antes do diabo estar pensando, eu já estava o pensamento dele, assim como você está me vendo live. Ele não pensou, Deus já sabe, ele vai pensar isso aí. Oh, que Deus poderoso. Aqui o único ponto, isso dá muita... No mundo falam assim, muita energia positiva. Ele escreveu aula magna, mensagem querigmática. O Afonso Pontes, um exímio pregador. Ele já esteve comigo 3 anos, mas ele já vem estudando Bíblia há muito tempo. E depois fez um bacharel à distância. E assim, andou muito comigo, Pontes, quando eu estive em Angola. E eu lhe parabenizo por isso. Continue estudando. E eu ainda estou aqui sempre para nós partilharmos. Porque a Bíblia diz, conhecei e prossegui em conhecer a Deus. Ou seja, o conhecimento do pouco que nós vamos ter sobre Deus não é algo que você chega na meta e diz, cheguei. Quer dizer, quando você chegar na meta, afinal é o princípio. Deus vai falar, não, olha, tem mais aí para correr. Você vai correr, já alcancei. Não. Por quê? Porque a palavra diz assim, conhecei e prossegui em conhecer. Ou seja, no girundo, o português do Brasil faz mais sentido. Ir conhecendo. Ou seja, é no infinito. Você nunca vai chegar a dizer, conheci tudo. Então nós vamos continuar a buscar, a estudar. E como disse o Spurgeon, nesse livro dele que está aqui, ele disse, ignorem, não liguem aquele que ele falou para os seus amigos, alunos, olha aí, lições aos meus alunos, olha o livro do Charles Spurgeon, lições aos meus alunos. Ele disse, não liguem aqueles que falam mal da teologia, vocês se esforcem, estudem, busquem, ignorem, porque os fanáticos vão falar sempre mal da teologia, letra. Não, você sabe o que é. Aí você... Olha, eu só tenho uma forma básica, vou vos ensinar já aqui qual é a forma básica que eu faço para agarrar os fanáticos. Eu digo assim, o Antigo Testamento não fala sobre fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, sinédrio. O Novo Testamento fala, mas não diz como surgiram. Me diz ainda como surgiram. Quem não estuda teologia é impossível responder isso. Porque no Antigo Testamento não está escrito, no Novo está escrito, mas não diz como surgiram. Só é preciso você sentar para aprender, para estudar, que você vai descobrir quem são esses grupos, como eles surgiram. E quando você parar e pensar, estudar tudo isso, olha, o estudo da teologia é como um quebra-cabeça. Vocês já brincaram com quebra-cabeça? Cada coisa que você vai aprendendo, por exemplo, aí no grupo de mentoria já ensinei sobre heresiologia, história das heresias, teontologia, agora bibliologia. A partir de segunda vamos começar a dar princípio de interpretar a Bíblia. Quer dizer, é tipo uma figura que estava assim desfigurada. Cada peça que você vai montando, você vai começar a fazer sentido. Opa, está criando um padrão, uma imagem.
E assim é o estudo teológico. Por isso, acá também a lição de Charles Spurgeon sobre os seus alunos. Diz: ignorem a teologia, os que dizem mal da teologia. Para que ele disse para ignorar. Olha o que ele disse, vou ler um bocadinho o que Charles Spurgeon escreveu aqui, aí, página 2, até sublinhei. Ele diz: caros soldados, companheiros meus, somos poucos e temos violenta luta diante de nós. Portanto, é preciso fazer que cada homem renda o mais possível, ou seja, estimulado até o ponto máximo das suas energias. É desejável que os ministros do Senhor sejam os elementos da vanguarda da igreja, na verdade, do universo todo, pois a época requer. Portanto, quanto a vocês, em suas qualificações pessoais, dou-lhes este moto: sigam avante. Avante nas conquistas pessoais, avante nos dons e na graça, avante na capacitação para a obra, avante no processo de moldagem à imagem de Jesus. Os pontos que trarei a seguir começam a base e seguem a linha ascendente. Ele diz: primeiro, delitos, irmãos, acho necessário dizer-me a mim e a vocês que devemos ir avante em nossas aquisições intelectuais. Não nos servem de nada apresentar-nos continuamente diante de Deus em nossa pior forma. Está bem? Instruam-se bem em teologia. Está aqui Charles Spurgeon. Instruam-se bem em teologia. Deixa eu expor aqui na câmera. Na página 27, sublinhei também embaixo. Instruam-se bem em teologia. Vou ler. Instruam-se bem em teologia. Não reparem na zombaria daqueles que criticam, porque nessa esfera são ignorantes. Muitos pregadores não são teólogos. Daí os erros que cometem. Não fará mal algum ao mais galhardo evangelista se ele também for bom teólogo. Talvez seja este, com frequência, o modo de livrá-lo dos erros crassos. Hoje em dia ouvimos homens que recortam uma frase da Escritura, isolando do seu contexto e bradam: Eureka, Eureka, como se tivessem achado uma nova verdade. Ei, Charles Spurgeon falou coisa que eu esperava ouvir, precisava ouvir. E esse incentivo que eu dou para vocês: busquem na oração, no jejum, na meditação, na leitura dos livros, mas estudem, busquem. É, então, essa motivação que Charles Spurgeon deu aos seus alunos, que eu também passo para vocês. Deixem-me só ver aqui. Essa Bíblia que nós temos aqui, ela cria uma harmonia perfeita. Se alguém perguntar, mas a Bíblia, como você garante que a Bíblia é a palavra de Deus? Primeiro, você busca os homens mais inteligentes do mundo, separa eles, um em Angola, um em Portugal, que sem se telefonarem, para escreverem um livro que no fim tenha a harmonia entre os pensamentos deles, vai ser impossível. E a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, num período de 16 séculos, 1600 anos. Desde teólogo como Paulo, médico como Lucas, pescador como Pedro, estadista como Daniel, homem que cuidava de gado como Amós. Deus reuniu de vários tipos de pessoas, vários idiomas, vários continentes separados. Mas quando se juntou tudo, você não pode encontrar na Bíblia uma única passagem que entre em contradição com a outra. Se você encontrar, muitos têm encontrado. Se você encontrar, então você não encontrou. Ou seja, as aparentes contradições, na verdade, são na mente do leitor, que precisa de ser explicado. Por isso é que o título, o tema, o nome dessa página, desse canal é só para esclarecer. Você pega algo que parecia ser um bicho de sete cabeças, esclarece, torna aquilo acessível a todos que quiserem. Quando você encontrar um texto que contradiz o outro, a contradição está na tua mente, não está no texto. Eu vejo grandes, até no Brasil, aparece alguém que, olha, eu trouxe uma contradição, olha, a Bíblia se contradiz, por exemplo. Mateus diz o endemoniado gadareno, Marcos diz os endemoniados, eram dois ou um, olha, estão se contradizer. Quer dizer, você pensa já que grande coisa, depois você vai explicar que eram dois, mas um enfatizou um, assim. Olha, não, mas encontrei outra contradição.
Um diz isso, outro diz aquilo. Na verdade, não são contradições. A Bíblia não contradiz a ninguém. Nenhum autor contradiz o outro. Esse é o mistério da Bíblia. Por quê? Porque, como disse Pedro, nenhuma profecia foi dada segundo a vontade do homem, mas o Espírito de Deus revelou. Os homens inspirados por Deus escreveram. Ou seja, a Bíblia é um livro divino e humano ao mesmo tempo. Divino, porque não foi iniciativa do homem dizer, vamos escrever uma Bíblia. Foi iniciativa do próprio Deus. Humano, porque a Bíblia não foi lançada do céu, datilografada pelo anjo, lança lá. Não. É divino, porque a iniciativa é de Deus. Humano, porque Deus usou o homem para falar com os homens. A Bíblia é um livro escrito na linguagem humana. Deus fala com a humanidade através de homens. Por isso a Bíblia faz menção de tudo o que é humano e terreno, como monte, animais, vales, rio, mar, cachorro, cavalo, carro, maná, pão, sangue. Quer dizer, a Bíblia é um livro humano. Deus entrou na história através da sua palavra e falou-nos do seu plano de redenção. A Bíblia é um livro infalível e inerrante. Quando falamos de infalibilidade divina ou inerrância divina, queremos dizer que em matéria de fé e prática não há erro na Bíblia. E quando dizemos não há erro na Bíblia, vocês têm que saber que essa Bíblia que eu estou a mostrar aqui naquela hora é cópia de cópia de cópia da 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 cópia dos autógrafos. Quando falamos de autógrafo, está falando dos manuscritos originais que os autores escreveram pelo próprio punho. A Bíblia é um livro inerrante porque não contém erro nenhum de ordem ou de alguma espécie nos seus manuscritos originais. A Bíblia é um livro infalível porque suas predições nunca falharam. Nunca a ciência vai descobrir algo que vai... Olha, agora você está dizendo que não contradiz. Descobrimos aqui fósseis e não sei o que está a contradizer a Bíblia. Mentira. Tudo que a arqueologia até hoje escavou, apresentou, só vem dar razão às Sagradas Escrituras. A Dalgisa Isabel Lima diz que vai, glória a Deus. Que bom. A Dalgisa está com muita vontade de aprender. Não deixa morrer essa vontade. Deve ser sustentada com oração e meditação. Então, a Bíblia é inerrante porque, embora não seja um livro de ciência, ela nunca errou quanto aos quesitos de ciência ou de história, historiográfico e por aí fora. Quando a Bíblia falou do Éden, a Bíblia falou de dilúvio, quer dizer, as escavações de dilúvio vão sendo encontradas. Sodoma e Gomorra, quer dizer, tudo que a Bíblia falou, as escavações vão entrando, arqueológicas, vão comprovando a veracidade da Bíblia. Tudo que a Bíblia predisse aconteceu, e se não aconteceu, está acontecendo, se não está acontecendo, vai acontecer. Por exemplo, pandemia. Jesus falou, Mateus 24, haverá pestes. Alguém falou aí há pouco tempo do Alcorão, acho que é o pastor Mariano, falou do Alcorão, mas você pode falar abertamente para o muçulmano. O Alcorão nunca predisse sobre o nascimento de Maomé. Mas Isaías, séculos antes do nascimento de Jesus, já havia dito, e a Virgem conceberá. A própria Maria, vou já vos revelar uma coisa. A própria Maria, sendo uma mulher judia, sendo virgem, ela lia os escritos, o rolo de Isaías, que a Virgem conceberá, mas ele não sabia que a Virgem é ela. Até que o anjo apareceu e disse, salve, agraciada mulher. Não é como muitos dizem, mãe de Deus, no sentido de ser pré-existente ou ter uma dimensão espiritual de conceber Deus, não, mas a graça alcançou ela. Salve, agraciada mulher, foste escolhida, achaste graça aos olhos de Deus. Ou seja, das virgens que tinham, Deus achou graça na Maria, uma serva fiel. Foste escolhida, serás mãe. Vocês entenderam isso? Então, é por aí. É por aí. Vocês não estão comentando dúvida alguma sobre o que eu estou aqui a falar. Então, eu estava a dizer que o Alcorão não fala sobre Maomé, vai nascer aonde? Mas Isaías já falou, a Virgem conceberá. E não só. Os profetas dizem, e tu, Belém, terra de Judá,
De modo nenhum é menor entre a capital de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apresentar todas as minhas ovelhas de Israel. E tu, Belém, terra de Judá, não é por ser uma cidade pequenininha, ou seja,